Oi pessoal, aqui é a Virgínia. O meu dia foi bom ou era bom? Quando dizer foi ou era? Meus alunos me perguntam isso o tempo todo. Na lição de hoje, eu vou lhes dar algumas dicas sobre como usar o verbo ser corretamente no passado e depois vamos fazer um teste para avaliar seu conhecimento. Antes de começarmos, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no canal. Além deste canal, eu ofereço muitos recursos gratuitos e cursos online para quem está aprendendo o português brasileiro. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrasilian.com. Vamos então começar nossa lição. Foi e era são formas diferentes do verbo ser no passado. Foi é a conjugação do verbo ser no pretérito perfeito na terceira pessoa do singular. Ele foi, ela foi, você foi, a gente foi. Era é a conjugação do verbo ser no pretérito imperfeito na primeira e terceira pessoa do singular. Eu era, ele era, ela era, você era, a gente era. Quando você se pergunta se deve dizer foi ou era, basicamente a sua dúvida é qual tempo verbal você deve usar. Pretérito perfeito, foi, ou imperfeito, era. Há muitos detalhes e nuances com relação ao uso desses dois tempos verbais em português. Não há regras simples, pois depende muito do contexto e da situação. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse assunto, vou colocar os links abaixo deste vídeo para você dar uma olhada. Agora, eu vou lhes dar 3 dicas para ajudá-los a saber quando dizer foi ou era. Dica número 1. Quando queremos perguntar como foi alguma coisa ou dizer como foi o nosso dia, a nossa semana, como foi uma viagem, como foi um evento, como foi um filme, e assim por diante, dizemos foi. Por exemplo, como foi o seu dia? Meu dia foi ótimo. Como foi o filme? O filme foi ruim, não gostei. Como foi a festa? Foi legal? A festa foi super divertida. Dica número 2. Em frases que falam sobre um período da nossa vida no passado, usamos o verbo ser no pretérito imperfeito, era. Por exemplo, quando ele era criança, morava no Brasil. Quando ele era mais jovem, era muito estudioso. Antigamente, ele era tímido. Naquela época, ela era professora de matemática. Dica número 3. Quando queremos descrever alguma coisa no passado, usamos o verbo ser no pretérito imperfeito, era. Por exemplo, minha avó era muito gentil. A casa dela era grande e bonita. Os vestidos dela eram floridos. Há inúmeros outros detalhes com relação ao uso do verbo ser no pretérito perfeito e imperfeito, mas se você seguir essas 3 dicas, você tem uma boa chance de usar esse verbo corretamente no passado. Vamos então passar ao nosso teste. Você está pronto? Vamos lá. Número 1. A nossa viagem, maravilhosa. Foi maravilhosa ou era maravilhosa? Foi. A nossa viagem foi maravilhosa. Número 2. Quando ele, criança, gostava de jogar bola. Quando ele foi ou quando ele era criança? Era. Quando ele era criança, gostava de jogar bola. Número 3. Naquela época, ela, apaixonada por ele. Ela foi apaixonada ou ela era apaixonada?
era. Naquela época, ela era apaixonada por ele. Número 4. O jogo de domingo, emocionante. O jogo foi emocionante ou era emocionante? Foi. O jogo de domingo foi emocionante. Número 5. Ele gostava muito de ler quando, adolescente. Quando foi adolescente ou quando era adolescente? Era. Ele gostava muito de ler quando era adolescente. Número 6. Pedro, bastante introvertido no passado. Pedro foi introvertido ou era introvertido? Pedro era bastante introvertido no passado. Número 7. A última aula de português, fácil. Foi fácil ou era fácil? Foi. A última aula de português foi fácil. Número 8. A exposição de arte que vi ontem, incrível. Foi incrível ou era incrível? Foi. A exposição de arte que vi ontem foi incrível. Número 9. O vestido que a noiva estava usando no casamento, magnífico. Foi magnífico ou era magnífico? Era. O vestido que a noiva estava usando no casamento era magnífico. E número 10. A minha casa de infância, pequena, mas confortável. Foi pequena ou era pequena? Era. A minha casa de infância era pequena, mas confortável. Chegamos ao fim do nosso teste. Como você foi? Diga-me nos comentários quantas questões você acertou. Se você quiser dominar conjugações de verbos em português, dê uma olhada no meu curso Verb Conjugation Crash Course. Neste curso, eu ensino todos os tempos verbais usados no Brasil, incluindo, é claro, o pretérito perfeito e imperfeito que estudamos neste vídeo. Para saber mais, visite o site www.speakingbrasilian.com/verbos. Muito obrigada por assistir a este vídeo até o final. Antes de ir embora, lembre-se de deixar o seu like, inscreva-se e comente. Até a próxima. Tchau, tchau!